Sejam bem-vindas e bem-vindos à Metodista João Pessoa. Somos uma família que ama, acolhe e cuida. Vem fazer parte da nossa família? Sejam bem-vindas e bem-vindos à Metodista João Pessoa. Somos uma família que ama, acolhe e cuida. Vem fazer parte da nossa família?
Boa noite, meu irmão, minha irmã. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre todos e todas nós. Que bom, estamos aqui mais uma vez num domingo de celebração, num domingo de Santa Ceia, no domingo onde nós nos achegamos até a mesa, somos convidados e convidadas para chegarmos até a mesa do Senhor. E na mesa do Senhor há pão, há vinho, há dignidade, há amor, há partilha, há comunhão, há olhos abertos, há festa do reino de Deus. Por isso nós nos alegramos, por isso que nós estamos felizes e felizes na presença de Deus. Quero te convidar nessa noite, a primeira leitura que nós vamos fazer está lá no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 31. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, lá no Novo Testamento. Nos diz assim o texto da palavra de Deus: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus, que declaração de fé poderosa! Meu irmão, minha irmã, nada pode te separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo foi muito claro aqui nessa carta aos Romanos, e essa carta que é direcionada para mim e para você. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Nada pode nos separar. Nenhuma pandemia, nenhuma tristeza, nenhuma angústia, nada. Nós somos dele. Aleluia. Por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa noite e a falar com o Pai e agradecer o Pai por tanto amor que Ele nos deu, por tanto amor que Ele nos ofertou. Aleluia. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos adorar a Deus por tudo aquilo que Ele é. E nós também nessa noite vamos falar com o Pai pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, por tudo aquilo que tenta nos separar do amor de Deus. Vamos falar com Deus. Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Deus que dá alegria à nossa vida. Tu és o Deus que dá alegria para o nosso viver, meu Pai. Aleluia. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus Altíssimo. Ó Deus Emanuel, o Deus que caminha conosco, o Deus que nos visita, o Deus que quer andar conosco, um Deus que quer caminhar conosco, um Deus que quer ter relacionamento conosco. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, Senhor, porque em Ti nós encontramos paz. Nós te adoramos porque em Ti nós encontramos salvação.
Nós te exaltamos porque em Ti nós temos um novo lar, Senhor, uma nova família, Senhor, um novo jeito de viver. Deus, aleluia, nós glorificamos o Teu santo nome, ó Pai. E Senhor, nessa noite também nós nos reunimos como igreja, Senhor, e queremos pedir perdão pelo nosso pecado. Queremos pedir perdão pela nossa falta, Senhor. Queremos te pedir perdão por termos ofendido os nossos irmãos e as nossas irmãs. Por termos brigado com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso irmão ou com a nossa irmã dentro de casa, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda a viver em santidade na Tua santa presença, Senhor. Ajuda, Senhor, a guardar a nossa língua, Senhor, que é muito venenosa quando nós damos vazão para o nosso próprio eu. Senhor, venha nos purificar, venha nos moldar, venha nos tornar novas criaturas em Ti, Senhor, venha fazer tudo novo em nós. Senhor, nessa noite é noite de Santa Ceia, é noite que o Senhor nos chama, Senhor, para chegar perto de Ti, comer do pão, do vinho, lembrar do Teu sacrifício, Senhor. Deus, e nós queremos chegar até a Tua mesa, Senhor, com o nosso coração limpo. Queremos chegar na Tua mesa, Senhor, reconhecendo que somos pecadores e pecadoras, e é o Senhor que nos lava de todo pecado. É o Senhor que nos justifica, Senhor. É o Senhor que transforma a nossa vida e faz tudo ser novo. Louvado seja o Teu santo nome, meu Pai. Em o santo nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos exaltar o Senhor, nós vamos glorificar a Deus através dos louvores. E eu quero te convidar a cantar com alegria, com o coração prostrado na presença de Deus, com o coração aberto para que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada e possa fazer uma revolução dentro de nós. Aleluia. Essa vocês conhecem, hein? Ardeu em mim a chama do primeiro amor, deixei fluir a graça que por completo me tomou. Ardeu em mim a chama do primeiro amor, deixei fluir a graça que por completo me tomou. E então grato sou por seu grande amor. E então grato sou por teu grande amor. Deus bondoso, Rei da glória, santo és, invencível, majestoso, eu sou teu. Deus bondoso, Rei da glória, santo és, invencível, majestoso, eu sou teu. Aleluia! Nós lemos no início do culto que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a profundidade, nem a altura, nem a morte, nada pode nos separar do amor de Deus. Eu e você somos dele, somos do Pai, somos filhos e filhas, nós somos resgatados e resgatadas. E nós vamos cantar isso. Nada vai me separar do teu imenso amor, nada vai me parar, pois contigo eu vou. Nada vai me separar do teu imenso amor, nada vai me parar, pois contigo eu vou. Pois contigo eu vou.
glória, santo és. Invencível, majestoso, eu sou teu. Deus bondoso, Rei da glória, santo és. Invencível, majestoso, eu sou teu. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. É noite de nós convidarmos o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio. Faça morada em nós. Faça morada na minha vida. Senhor, faça morada na vida da nossa igreja. Senhor, nós abrimos o nosso coração para que o Teu Espírito nessa noite venha nos encher, venha transbordar. Aleluia. Oh, Senhor, não há nada igual, Pai. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, Senhor, vamos provar
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Inundados por tua glória, Senhor. Tua presença enche os nossos corações, enche a nossa casa, enche a nossa vida, Senhor. Toca a tua igreja, Pai. Nós somos teus, nós somos tuas. O nosso coração nós derramamos na tua presença, Senhor. Nós declaramos que todo o nosso viver é teu, Senhor. Nós queremos, Senhor, dizer que nós não queremos viver separados e separadas de ti. Por isso, encha-nos com a tua glória, com a tua santa bondade. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar um novo cântico. Talvez você nunca tenha ouvido, acho que a gente nunca cantou em nenhuma celebração nossa, mas é um cântico que vai nos preparar nessa noite para nós nos achegarmos até a mesa do Senhor. Eu aqui na minha casa e você aí na sua casa, podemos sentir a presença do Santo Espírito de Deus nos convocando, nos convidando a sentar na mesa com o Pai, a termos comunhão com Ele. Vamos cantar ao Senhor, vamos exaltar a Ele. O nome dessa canção é Emaús. O Deus que nos visita nas nossas tristezas. O Deus que nos visita no momento de angústia. O Deus que quer te visitar neste momento de pandemia. O Deus que quer ouvir da sua boca o que você tem para dizer. O Deus que quer ouvir aquilo que está lá no mais profundo do seu coração. O Senhor Jesus está se achegando até nós nessa noite dizendo: o que é que vocês estão conversando? O que está acontecendo aí? O que está havendo? Ele quer ouvir, Ele quer se achegar e nós vamos exaltá-lo. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é
esse que vem nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós arrumamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra.
Aleluia. Aleluia. Eu espero que nessa noite você, assim como eu, nós, como corpo de Cristo, possamos arrumar a nossa casa, perfumar ela toda e convidar Jesus Cristo a estar junto contigo. Porque o convite de Jesus já está feito a mim e a você. Ele nos convida até a mesa. Ele nos convida até a sua santa presença. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus derrame graça sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Aleluia. Nós nos alegramos em Deus por tudo aquilo que nós vivemos nessa noite e que ainda nós vamos viver. E nós queremos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, pelos irmãos e irmãs que aniversariaram durante essa semana, completaram mais uma volta ao redor do sol. Nós estamos muito felizes porque Deus tem nos abençoado. Deus tem derramado bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja e tem concedido mais um ano de bênção para os nossos irmãos e irmãs. E eu quero te convidar a orar por esse irmão, por essa irmã que está aniversariando. Deus Todo-Poderoso, obrigado. Obrigado por mais um ano de vida que o meu irmão e minha irmã pode celebrar nessa noite. Sei que o coração deles e delas estão repletos de alegria, de amor, por tudo aquilo que o Senhor fez durante esse ano, pelas lutas, pelos choros, pelas vitórias, pelas alegrias, pelas surpresas que o Senhor nos deu durante todo esse ano. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa conceder mais anos e anos e anos de vida na Tua presença a esse meu irmão e essa minha irmã. Em o santo nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos ainda muito alegres por tudo aquilo que o Senhor fez nesse final de semana, durante essa semana na nossa igreja. Ontem nós demos início à entrega das cestas básicas do projeto que nós estamos desenvolvendo junto com a Igreja Metodista Unida, nos Estados Unidos, que é patrocinado pela UNCOR, que é esse órgão de socorro humanitário da nossa igreja lá nos Estados Unidos. Nós estamos gratos e gratas a Deus por tudo que Ele fez. Nós ontem entregamos 50 cestas básicas e 50 kits de limpeza e higiene. Você vai poder acompanhar aí as fotos, alguns depoimentos de tudo que nós fizemos ontem. Cada cesta nossa tinha 19 quilos e o kit de limpeza estava muito legal, muita coisa bacana, você vai ver aí nas fotos. Ontem também nós começamos a entregar os cartões de alimentação, que a pastora já falou, fruto da nossa parceria com Diaconia e o Banco Mundial de Alimentos da ONU. Bênção, irmãos e irmãs, bênção. Deus derramou graça sobre nós, foi um momento de muita alegria, nós vivemos um momento de muita alegria nas entregas das cestas, nas entregas dos cartões de alimentação. Deus tem nos abençoado. Como a pastora já mencionou num vídeo que foi enviado somente para a nossa comunidade, durante esse tempo de pandemia, nós estamos distribuindo 10 toneladas e meia de alimentos. São 10 mil quilos de alimentos que a nossa comunidade de fé está distribuindo para as pessoas mais vulneráveis de João Pessoa. Isso é bênção de Deus, isso é provisão do Senhor, isso é o compartilhar do Pai Nosso, porque o pão não é meu, o pão não é seu, o pão é de Deus. E se o pão é de Deus, se o Pai é nosso, o pão também é nosso. Então, fique aí com algumas fotos, com alguns depoimentos, um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, em o santo nome de Jesus. Amém.
Paz e Esperança, gente. Eu me chamo Yuri, sou voluntário aqui no Pão Nosso, na Igreja Metodista Central em João Pessoa, e a gente vai mostrar um pouco do nosso kit de higiene e limpeza, beleza? Então, vamos lá, vou pegando aqui tudo com cuidado, né? Já passei álcool nas mãos. Aqui tem nossa máscara. Vem também um sabão em pó, um álcool 70, um creme dental, uma água sanitária, um detergente, um sabonete em barra, papel higiênico, e aqui tem um fly explicando um pouco da nossa campanha e quem somos. E esse é o nosso kit de higiene para alcançar as famílias. Olá, gente, eu sou Márcia aqui do Pão Nosso, certo? Sou da Igreja Metodista e eu vim aqui mostrar a vocês a nossa cesta básica com 19 quilos, certo? De muito amor e carinho que a gente faz aqui para doações, certo? Tem arroz, feijão, bolacha, leite, óleo, tudo com a doação, com a ajuda de vocês e com a ajuda dos nossos patrocinadores. Quero agradecer à Igreja Metodista dos Estados Unidos, à nossa igreja aqui central e a todos que oraram e participaram com a contribuição de todos. Ok? Obrigado. Oi, me chamo Fernanda, sou da Igreja Metodista de João Pessoa e sou voluntária no projeto Pão Nosso. Hoje nós entregamos alguns cartões em parceria com a Diaconia e são tickets de alimentações no valor de R$100 e entregamos para algumas famílias da comunidade. Eu tive uma experiência muito boa com isso porque eu pude sentir o alívio das pessoas em receber uma ajuda que para muitas pessoas podem ser poucas, porque é um alívio muito grande para as pessoas que quase não têm nada. Boa noite, minha irmã, meu irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos felizes demais por nos reunir mais uma vez, ainda que nesse distanciamento, mas por estarmos aqui partilhando desse tempo de esperança, de vida. Ainda pensando nesse tempo de louvor, de adoração, a gente quer relembrar, né, essa dádiva que o Senhor tem nos dado, nos alegrar pela bênção, nos alegrar pelo pão. Você está vendo essa camiseta bonita que eu estou usando, do projeto Pão Nosso, que a gente começou a desenvolver de forma mais ativa ontem, né, na entrega. Então, nós estamos aqui para celebrar e para lembrar que o tempo exige de nós generosidade. Eu quero ler um trechinho de um versículo, o versículo 9 do Evangelho de João, no capítulo 6, que diz assim: está aí um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Esse texto, que é um texto muito conhecido da igreja, fala da primeira multiplicação dos pães, fala da história desse menino tão corajoso, desse rapaz tão corajoso, que pegou aquilo que tinha, né, para a sua sobrevivência naquele momento e iniciou uma grande manifestação, uma grande onda de solidariedade, de generosidade ali no meio de uma multidão. Aquela atitude gerou no coração de Jesus ali, né, um olhar muito especial, porque aquele menino para que a gente seja corajoso, para que a gente seja generoso, é necessário que a gente seja corajosa também, né? Não só corajoso, mas corajosa também. E esse menino traz um exemplo para nós, né, de que às vezes a gente acha que não pode ser fiel, que não pode ser generoso, porque temos pouco. Mas o Senhor nos dá todos os dias suficientemente.
E Ele usa pessoas ao nosso redor e nos abençoa. Como comunidade, nós temos sido abençoados dessa forma. Gente que tem olhado para nós, visto o nosso desejo de abençoar e usado as nossas vidas para abençoar outras pessoas. Olha que coisa fantástica. Olha como Deus usa os seus propósitos para acolher, para estender a mão, para salvar, para libertar. E esse tempo que nós chamamos de generosidade, que fala da questão dos nossos dízimos, das nossas ofertas, fala disso. Fala desse compromisso que nós precisamos ter com a missão de Deus. A missão não para, porque eu e você estamos engajados nela. Quando a gente fala de generosidade, a gente está falando desse compromisso que a gente precisa ter com a missão de Deus. De manter a nossa fidelidade nos nossos dízimos, de olhar e perceber que o nosso recurso pode, como uma oferta de amor, como uma oferta voluntária, alcançar mais vidas, mais pessoas, projetar o Evangelho, chegar em outros lugares. E o Senhor nos chama a ter esse compromisso. O Senhor nos chama a ser instrumentos. O Senhor nos chama para usar a nossa vocação ao seu serviço. Nesse tempo de generosidade, a gente não fala só de recurso financeiro. A gente fala da doação de tudo que a gente tem. Do nosso tempo, da nossa vida, especialmente do nosso coração centrado em Jesus. Que você, ouvindo essa experiência desse menino, ouvindo a experiência que já foi narrada aqui pelo Cristiano, ouvindo a experiência que foi narrada no nosso vídeo, que você sinta-se desafiada e desafiado a participar ativamente desse projeto de missão, com a sua vida, com a sua oração, mas também com os seus recursos financeiros. Que o Deus da graça continue prosperando nas nossas vidas, em todas as coisas, para que nós possamos seguir abençoando como temos sido abençoados. Eu quero orar pela sua vida, pela vida da sua família, pela sua casa. Quero orar também pelas pessoas que têm sido alcançadas pelo socorro, pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, que têm se transformado em ação missionária, e pedir que o Senhor continue enchendo o nosso coração de generosidade. Senhor, nós estamos na Tua presença. Somos agradecidas e agradecidos pela fidelidade do Seu povo, que tem, Senhor, mantido a missão neste lugar. Que tem, Senhor, mesmo em tempo de pandemia, permitido que nós alarguemos as nossas fronteiras, ó Pai. Que nós, Senhor, tenhamos, mesmo em tempos de tanta dificuldade, de tanta crise, estender braços para alcançar mais pessoas do que atendíamos no tempo ordinário. Deus, quanta graça o Senhor tem derramado sobre nós. Eu quero pedir a Deus que o Senhor continue abençoando a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, que tem participado deste movimento. Também quero pedir que o Senhor abra portas, Senhor, para o meu irmão e para a minha irmã, que tem tido falta neste tempo. Nós, Senhor, queremos ser uma comunidade onde ninguém tem falta. Ajuda-nos a ter essa percepção, ó Deus. Senhor, e também queremos pedir por todas as pessoas que têm sido alcançadas através da generosidade do seu povo. Que esse testemunho, Senhor, sinalize o teu amor em todas as vidas. Senhor, permita que nós possamos dar, Senhor, com alegria, porque fazemos parte do teu reino de amor, de paz e de justiça. Pedimos isso, abençoamos a tua igreja, em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Nós vamos partilhar do texto sagrado agora, e eu quero te convidar ainda no livro de Atos dos Apóstolos, que você abra a sua Bíblia no capítulo 16. Atos, capítulo 16. A partir do primeiro versículo, nós leremos até o 5. Diz assim o texto sagrado. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém.
Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Esse é um texto bastante especial. Ele fala desse convite que Paulo faz a Timóteo, né? Desse momento que Timóteo começa a caminhar com Paulo, começa a seguir Paulo, começa a estar mais próximo do projeto missionário que Deus havia colocado no coração de Paulo. O nome, né, de Timóteo significa honrando a Deus. Então, o nome dele já diz muita coisa sobre a postura que Timóteo tem diante do evangelho que lhe foi apresentado. E eu fiquei pensando nessa história. O texto não vai contar assim toda a história, toda a trajetória. Você pode continuar lendo o livro de Atos para entender um pouquinho mais como foi a vida, o testemunho, a missão que Timóteo desenvolveu ali ao lado de Paulo e posteriormente, já separado, já cumprindo um projeto próprio que o Senhor o chamou para vivenciar. E eu fiquei pensando, né, como é que uma igreja missionária acontece? Como uma igreja missionária é formada? De que ela é formada? De que uma igreja missionária é formada? E fiquei pensando nesse encontro de Paulo com Timóteo para pensar nessa igreja missionária. Uma coisa que me chama a atenção é que esse encontro ele vem depois de uma crise. A gente não falou sobre isso, né? Mas na segunda viagem missionária de Paulo, eles têm um cisma. Paulo e Barnabé têm um cisma, há um problema ali com a questão de Marcos e eles se separam. Então, na vida cristã, a gente não vive sempre as mil maravilhas, né? Às vezes acontecem coisas que tiram a gente um pouco do eixo, que nos incomodam, que atrapalham, mas isso não é motivo para que a gente abandone o projeto de Deus para nós. Paulo provavelmente estivesse muito entristecido de ter se separado de Barnabé por aquela situação incômoda, o próprio Barnabé também. Então, tem muitas coisas que acontecem quando a gente está lidando com os relacionamentos. Mas nada disso impediu nem que Barnabé continuasse amando ao Senhor e servindo, e nem que Paulo continuasse amando ao Senhor e servindo. Então, o Senhor foi preparando os encontros. E Paulo encontra-se com Timóteo. Timóteo ele se converte muito cedo. E ele ouviu Paulo pregar uns 4 anos antes disso. Então, não aconteceu de uma hora para outra. Mas à medida que o evangelho foi surtindo efeito na vida de Timóteo, Timóteo foi amando mais o Senhor e se colocando à disposição do Senhor. E o que a gente encontra nesse texto fala sobre uma igreja que é missionária, sobre uma igreja que é comprometida, sobre uma igreja que está cumprindo o propósito do Senhor para a sua vida. E aí eu queria destacar que uma igreja missionária, uma igreja que entende o propósito de Deus para si, ela é uma igreja composta de discípulas e de discípulos. É uma igreja onde aqueles e aquelas que pertencem a esse grupo, a essa comunidade de fé, entenderam qual é o sentido de se reunir. Entenderam qual é o projeto do reino de Deus e estão dispostas e disponíveis para o serviço. Eu queria destacar algumas características desses discípulos, e eu vou destacar a partir de Timóteo, no primeiro momento, porque quando Paulo chega em Derbe e a Listra, ele encontra um discípulo. Ele já era um discípulo de Jesus. Apesar de muito jovem, apesar de novo convertido, Timóteo já era considerado um discípulo de Jesus. Agora ele vai ser um discípulo de Jesus, sendo ensinado por Paulo. Então, automaticamente é um discípulo de Paulo, né? Alguém que Paulo vai cuidar, que Paulo vai ensinar, que Paulo vai lapidar para que ele possa cumprir o seu próprio propósito que Deus tem na sua vida. E o texto diz que aquele discípulo chamado Timóteo, que era filho, né, de um pai grego e de uma mãe judia, ele dava bom testemunho na sua comunidade. Essa é uma grande característica de uma igreja missionária. Uma igreja missionária,
ela não vai perder tempo com coisas desimportantes. E eu não estou falando de coisas simples, eu não estou falando de coisas pequenas, eu não estou falando, eu não estou desmerecendo as necessidades individuais, nada disso. Eu estou dizendo que existem muitas coisas na vida de uma comunidade que querem nos distrair daquilo que é essencial e que fazem com que nós deixemos de testemunhar bem porque estamos olhando para coisas que são desimportantes. Por exemplo, julgar a outra e o outro. Por exemplo, deixar de perdoar. Tantas coisas estão acontecendo ao nosso redor e a gente perde tempo, às vezes, com coisas que não têm valor, que não têm sentido. A gente olha para a igreja e não consegue, para a igreja templo, a gente olha para a igreja que se reúne, comunidade, e a gente só pensa em detalhes e gasta a nossa vida com detalhes sem colocar no centro aquilo que é importante. Nós falávamos sobre uma situação de uma outra comunidade e pensando assim que às vezes a gente discute. Não, eu que mando, você que manda, não, que manda. E a gente às vezes perde o senso do que é o evangelho. E o testemunho é esvaziado. Timóteo, quando Paulo chega e o conhece, a comunidade diz: esse é um bom discípulo. Ainda que ele não saiba tudo, ainda que ele erre muitas vezes, ainda que ele cometa muitos equívocos, você percebe nele, Paulo, que há um desejo, uma intenção de serviço. Há uma vontade de cumprir as ordenanças de Deus. Ele dá bom testemunho. Ele acolhe, ele cuida, ele ama, ele caminha junto. Ele está sempre pronto para o serviço. Ele é disposto, ele é disponível. É esse menino, Paulo, que você está encontrando aí. Timóteo. Aquele que honra a Deus. A vida de Timóteo, na sua comunidade, representa essa honra a Deus. E essa é uma característica. Quando eu e você, depois de ouvirmos tantos sermões falando da igreja nascente, da igreja primitiva, dos processos que aquela igreja viveu, das perseguições, dos problemas, das lutas, das perdas, das dores, dos lutos, a gente percebe os discípulos testemunhando dentro da sua comunidade. Às vezes é muito difícil testemunhar perto das pessoas que são íntimas de nós. Porque essas pessoas conhecem as nossas fraquezas. Essas pessoas é que sabem dos nossos pecados. Dentro da nossa casa. Não é verdade? Quem é que sabe quando você perde as estribeiras? Quem é que sabe quando você não dá conta? Quem é que sabe dos seus pecados? É nesse lugar que a gente precisa testemunhar. E você está dizendo o quê, pastora? Que a gente nunca mais vai errar, que a gente nunca mais vai brigar, que a gente nunca mais vai se exaltar? Não. Mas precisa haver no nosso coração uma disposição para testemunhar a vida, a esperança, o evangelho de Jesus Cristo, internamente. Não dá para viver uma vida de performance. Precisa ser dentro da comunidade, precisa ser dentro de casa, precisa ser dentro da nossa comunidade de fé, que esse testemunho acontece. As pessoas precisam olhar para nós e ver exatamente o que nós dizemos que somos. Nós dizemos que somos uma igreja que ama, que acolhe, que cuida. Será que isso é uma verdade? Internamente, a gente percebe isso? Essa é uma característica que nós precisamos trabalhar em todo o tempo. Uma segunda característica, e aí eu falo de Paulo e falo de Timóteo, porque eles já estão se organizando para sair, para anunciar. E
Paulo decide, né, que ele seria, depois, né, ele fala, Paulo quis que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. O grupo para quem eles sairiam para evangelizar era majoritariamente de judeus. E olha que interessante, ainda que a decisão da circuncisão já tivesse sido superada pela comunidade cristã, no capítulo 15, ainda que essa coisa já não fosse considerada, né, a coisa essencial, para que o evangelho chegasse àquelas pessoas, eles estavam abrindo mão de algumas coisas para ter acesso àquela comunidade. A convicção não é mais necessário. A gente sabe que em Jesus nós temos essa liberdade. Mas vamos cuidar que essas pessoas possam nos ouvir? Vamos entender a necessidade dessas pessoas para que a gente possa caminhar com elas e a partir dessa caminhada a gente então revelar para elas toda a liberdade de Jesus Cristo? Que esforço a gente tem feito para se aproximar daqueles que estão fora? De que coisas a gente, pensando nas coisas que não são essenciais, a gente faz questão e impede que as pessoas se aproximem da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo? Uma igreja missionária é uma igreja que se faz fraca para com os fracos, que se coloca à disposição para caminhar com o diferente. Essa é uma característica muito importante. E Timóteo é muito corajoso e assume isso para caminhar com Paulo, para aprender do que Paulo tem para ensiná-lo. Toda essa sabedoria, toda essa experiência. Ele diz, sim, eu assumo isso. Ainda que isso não seja essencial, eu assumo isso para que eu possa chegar a essas pessoas e anunciar a liberdade de Jesus Cristo. O Senhor tem nos convidado como discípulas e discípulos a abrir mão de algumas coisas, para que a gente possa ter espaço e dialogar com as pessoas. Ontem eu falava na webinar do Metodismo Mundial, e eu estava dizendo que o tema era quem é Deus e onde Ele está. E muita gente acha que as pessoas não estão atrás de Deus, que as pessoas não querem saber de Deus. O mundo não quer saber de Deus, mas uma coisa que, pelo menos nessas andanças que a gente tem, que a gente percebe, nas notícias que a gente recebe, é que as pessoas, na realidade, elas estão ansiosas por Deus. Há um vazio no coração das pessoas. Elas precisam de orientação, elas precisam de direção para suas vidas, elas precisam de respostas. E nós temos essas respostas. Acontece que nós temos dado respostas para perguntas que não estão sendo feitas. Nós não consideramos as perguntas que estão sendo feitas e por isso a gente não consegue dialogar com as pessoas. A gente não considera muitas vezes as necessidades delas e por isso a gente impede que o Evangelho atravesse. Nós estamos às vezes falando só para nós mesmos, não nos importando com as dores das pessoas. Paulo e Timóteo tomam uma decisão, ainda que isso pareça até ultrapassado para nós, ainda que isso pareça não essencial, nós vamos cumprir isso para que a gente possa dialogar com aqueles que nos ouvirão. Então, que a gente possa estar realmente aberto a dar testemunho para os de fora. Abertas e abertos com disposição para chegar perto dos de fora. E por último, o texto diz que eles, ao passarem pelas cidades, eles iam entregando para que eles observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E é tão interessante isso, né? Eles estavam comprometidos com a palavra de Deus. Eles estavam comprometidos
com o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de vida e esperança era central, o Evangelho era central, e eles partilhavam ali, e aquelas igrejas iam sendo fortalecidas, porque havia palavra de Deus naquele lugar. Havia palavra viva, havia revelação do Espírito. E o que isso causava na vida daquelas comunidades? A fé delas era fortalecida, porque a nossa fé é fortalecida quando nós conhecemos a palavra do Senhor. E dia a dia, uma igreja que tem testemunho interno, uma igreja que tem testemunho externo e uma igreja que caminha consciente da palavra do Senhor é uma igreja que tem vidas acrescentadas. Minha irmã e meu irmão, eu quero fazer um desafio para você. Quantas pessoas, durante esse período de pandemia, você tem acompanhado? Você tem ministrado? Você tem anunciado? Você tem, ainda que não dito nada, mas testemunhado do amor de Jesus Cristo? A gente tem uma imagem que é muito usada, né? Que a igreja é um hospital, né? A gente, essa alegoria, gaguejando, essa alegoria, ela está muito presente, né? E as pessoas gostam de usá-la, dizer assim, a igreja é um lugar para os doentes. E o próprio Jesus disse, né? Eu vim para os enfermos. Mas quando Jesus chega na vida das pessoas, a transformação. E quando a gente diz que a igreja é esse lugar de cuidado, e é isso que a gente deseja que a nossa igreja seja, um caminho, né, um cuidado, um lugar de cuidado, um encontro terapêutico, um lugar de transformação, de salvação, de vida nova, de vida plena. Mas muita gente, quando ouve essa expressão, ou quando diz essa expressão, muitas vezes está falando de si mesmo. E pretende estar como enfermo durante toda a vida, sem ser instrumento de cura. Quando o Senhor nos chama, e quando nós aceitamos esse convite, e quando nós chegamos numa comunidade curadora, cuidadora, o Senhor nos dá a oportunidade de viver vida plena. Cura para as nossas almas. Cura para as nossas feridas. Vida transformada. Timóteo passou ali 4 anos antes de começar a sua jornada de cuidado com a outra e com o outro. Nós precisamos perceber quando chega o tempo, né? Nós somos cuidados, isso precisa ser constante, mas chega um tempo que a gente precisa se levantar e a gente precisa cuidar. Chega um tempo que a gente precisa se levantar e a gente precisa se comprometer. Chega um tempo que a gente precisa se levantar e dizer, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. E você pode estar sendo atravessado por muitas circunstâncias que você diga, eu não tenho condição. Talvez o próprio Timóteo achasse que não tinha condição. Mas, alicerçando a nossa vida na palavra, testemunhando, o próprio Senhor nos chama para vivenciar isso. Discípulas e discípulos que são ensinados, que são tratados, que são curados, que são curadas, agora se colocam à disposição para discipular, para cuidar, para amar, para zelar, para ajudar a chegar num processo de transformação. Eu sou muito jovem, eu sou nova convertida, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. O Senhor não se preocupa com essas coisas, ao contrário. Na mesa dele, todas e todos são bem-vindos. Na presença dele, todas e todos nós somos valiosos
E diante dele, todas e todos nós temos um propósito, mas o principal propósito é anunciar o seu reino, anunciar o seu evangelho. Nessa noite nós vamos participar da mesa do Senhor. Nós vamos nos lembrar daquilo que Ele fez por nós. E foi isso que motivou o coração de Paulo, que envolveu a vida de Paulo. Foi isso também que envolveu a vida de Barnabé, que envolveu a vida de Timóteo, que envolveu a vida de tantas e tantas pessoas, até que hoje eu e você estivéssemos aqui e envolvesse também as nossas vidas. Nós vamos testemunhar o amor de Jesus derramado na cruz do Calvário. E nós podemos assumir compromisso com Ele. E eu quero te convidar a fazer essa oração, assumindo um compromisso. Talvez durante esse período de pandemia você tenha se sentido um pouco perdida ou perdido, e não tenha sabido como eu vou exercer isso. Ainda nesse tempo, há muitas possibilidades. E quando esse tempo passar, as oportunidades estarão diante de nós ainda. Então, não perca tempo. Ouça a voz do Senhor que está te chamando. Ouça a voz de Jesus que está te chamando. E diga, eis-me aqui. Agradeça com isso o amor de Jesus derramado na cruz do Calvário pela sua vida. Vamos orar ao Senhor? Deus de amor e de bondade, nós estamos na Tua presença. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu sacrifício, que moveu, a Deus, aquela igreja nascente e que nos move hoje. Tendo nos salvado, nos regenerado, o Senhor nos chama para sermos Suas testemunhas. Permita, Deus, que nós possamos, ó Pai, cumprir os Seus desígnios. Cumprir, Senhor, os Seus propósitos. Permita, ó Deus querido, que tenhamos sensibilidade para ouvir a Tua voz. Senhor, ajuda-nos a sermos transformados por Ti. Ajuda-nos a testemunhar, Senhor, internamente do Teu amor, da Tua vida. Para que as pessoas, Senhor, que nos conhecem mais intimamente possam dizer a respeito de nós: eis aí uma discípula e um discípulo de Jesus. Senhor, também ajuda-nos, ó Deus, a abrir mão de algumas coisas, a ter sensibilidade para ouvir e ser, Senhor, resposta para um mundo tão caótico e tão perdido, ó Pai. Senhor, ajuda-nos a ser instrumento da Tua justiça, da Tua salvação, do Teu amor. Senhor, e que, como comunidade de fé, nós sejamos, ó Pai, firmes na Tua palavra. Mas para que como comunidade nós sejamos firmes, precisamos individualmente ser firmes na Tua palavra. E testemunhar, Senhor, a partir do Teu evangelho. Para que o Senhor nos acrescente, ó Deus, dia a dia, aquelas e aqueles que serão salvos. Senhor, quando chegaremos à Tua mesa, ajuda que essa oração, Senhor, seja uma aliança firmada contigo. Nós Te louvamos pelo Teu amor, Jesus Cristo. Nós Te louvamos pelo perdão que foi derramado sobre nós. Ajuda-nos a não pensar de nós mais do que devemos, mas a olhar para os outros com a misericórdia com que o Senhor nos olhou. Ó Deus, que a Tua mesa nessa noite seja refrigério. Que a Tua mesa nessa noite seja, Senhor, espaço de cura. Que a Sua mesa nessa noite seja espaço de renovação. Que a Tua mesa nessa noite, Senhor, seja espaço para ampliar as nossas mentes. Que a Tua mesa, Senhor, nos revele a Tua vontade para nós, individualmente e como comunidade de fé. Senhor, nós pedimos isso e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos partilhar da ceia do Senhor. E eu quero te convidar, você está com a sua mesa preparada aí na sua casa, eu estou com a minha mesa preparada aqui na minha casa, mas estamos intimamente ligados pelo Espírito de Deus. E eu quero te convidar a estender as suas mãos, e nós vamos
consagrar os dons do cálice e do pão. Oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, nós, Senhor, pedimos nessa noite, de forma muito humilde, que o Senhor consagre os dons do pão e do vinho, para que, recebendo, Senhor, conforme a instituição do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós sejamos participantes do Teu abençoado corpo e do Teu abençoado sangue. Concede, Senhor, a nós a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas em Ti, pois Tu és, Senhor, a cabeça, e a Ti pertencem a honra, a glória, para todos sempre. Amém. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes em que vocês beberem, em memória de mim. Jesus Cristo é o dono da igreja e Jesus Cristo é o dono dessa mesa. A mesa não pertence à pastora Tayana, não pertence à igreja metodista, e todo aquele, toda aquela que em comunhão com o Senhor deseja chegar-se à mesa, assim pode fazê-lo, abraçado por Jesus Cristo. Eu vou convidar os meus irmãos que estão aqui e que vão partilhar conosco nessa noite. Você também pode distribuir os elementos aí na sua casa. Tá pequenininho aqui, ó. Não, já foi. Foi o amor de Deus revelado em Jesus que nos deu a vida eterna. E quando nós tomamos esse pão, quando tomamos o cálice, é isso que nós estamos anunciando. Nós cantamos aqui, né, uma canção que falava sobre o caminho de Emaús, e dizia que quando o Senhor partiu o pão, os nossos olhos foram abertos. Permita que nessa noite, ao partir do pão, os seus olhos sejam abertos e você consiga perceber quem Jesus é e o que Ele quer fazer na sua vida, nas nossas vidas. Comamos, bebamos e sejamos agradecidos a Jesus Cristo. Senhor, relembrar, ó Deus, o Teu amor derramado por nós nos emociona. Mas nós queremos, Senhor, sentir mais do que emoções. Nós queremos, de fato e de verdade, caminhar contigo, conhecer-te mais, viver a Tua vontade.
Pai, em nome de Jesus, que esse pão partilhado nessa noite seja, Senhor, renovação de mente para nós, como tua igreja. Percepção, Senhor, da tua vontade e aliança contigo. Senhor, nós somos discípulos e queremos viver a tua vontade. Abençoa, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós já estamos caminhando para o final da nossa celebração. E eu só queria lembrar que ainda temos muito o que fazer. Muitas pessoas ainda estão sofrendo. Nós estamos ainda nas nossas casas. Essa é a nossa decisão como liderança. A nossa liderança se reuniu mais uma vez essa semana e decidiu que a gente ainda vai adiar, sem ainda uma previsão de retorno. Mas que nós não dependemos de um templo para ser igreja, ainda que ele seja importante para nós, ainda que o encontro seja muito importante, e nós choramos a falta e a saudade, mas choramos também a perda, a dor, o luto, e por isso nós entendemos que ainda é tempo de estar em casa. Cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide da sua espiritualidade, exerça o Evangelho de Jesus Cristo a partir de onde você está. Somos discípulos e discípulos. E antes de nós orarmos, encerrando, e eu ministrar a bênção, eu só quero te lembrar que nós estamos vivendo tantas coisas como igreja, e uma delas é a oferta missionária. Alguém pode dizer, nossa, no meio de uma pandemia? Sim, no meio de uma pandemia. Porque nós continuamos igreja missionária. Se você ainda não fez a sua oferta, você pode nos procurar, você pode procurar a nossa administração, você pode entrar em contato pelas redes sociais. A gente estabeleceu um valor mínimo de R$30 por pessoa, e isso até outubro, e nós vamos chegar ao nosso alvo com tranquilidade e vamos abençoar tantas pessoas como nós já fomos abençoados. Assista o vídeo no final do culto e seja também abençoado por isso. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas e receber a bênção. Senhor, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua vida, te louvamos por essa celebração, te louvamos, Senhor, porque começamos essa celebração falando a Deus que nem a morte, nem nada, nem a altura, nem a profundidade, Senhor, nada pode nos separar do teu amor, Senhor, que está em Cristo Jesus. Nós cremos nessa verdade, ó Pai, nós cremos, Senhor, na tua presença viva e transformadora, nós cremos, Senhor, que tu estás agindo, que tu estás entre nós, que tu estás fazendo, ouvindo as nossas orações, caminhando conosco, ainda que em meio a dores e lutas, Pai, o Senhor não nos desampara, nós confiamos as nossas vidas a Ti, Deus. Senhor, neste tempo, nesta semana que vamos começar, neste tempo de desafios, alguns já retornaram para a sua rotina, para os seus trabalhos, Senhor, por força exterior, muitas situações ainda não estão no controle, ó Deus, nós ansiamos e oramos, ó Deus, para que haja de fato uma vacina, Senhor, nós oramos pelas pessoas enlutadas, nós oramos, Senhor, pelas pessoas que estão sofrendo, nós oramos pelas pessoas hospitalizadas, nós oramos pelos profissionais, ó Deus querido, da saúde, ó Deus, nós oramos, ó Deus, pelos profissionais da limpeza. Senhor, nós oramos por cada pessoa em frente, ó Deus, de batalha. Nós pedimos, ó Pai, que a tua graça seja derramada sobre as vidas, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, e como igreja, ajuda-nos, Senhor, a não perder o foco, a não perder a esperança, ajuda-nos, Senhor, a nesse tempo, ainda que nas nossas casas, ainda, Senhor, que distanciados, nós possamos continuar
anunciando o teu reino de paz, de amor e de justiça. Senhor, dá-nos uma semana cheia da tua presença. A cada casa, a cada família, nós abençoamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Recebamos a bênção. Paz, que a doce paz de Jesus Cristo seja sobre nós, nossas casas e famílias, hoje e para sempre, hoje eternamente, seja sempre assim, seja. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Todo campo missionário existe com poucos recursos. Aquilo que a igreja local, já estruturada, esbanja, no campo missionário é uma preciosidade. Agora perceba que a igreja, ela não existe para ela mesma, ela existe para a missão. E uma igreja local, lá no campo missionário, que diz nós temos que fazer missão, ela vai encontrar o mesmo problema e os recursos para a missão. Eu tenho a pessoa, eu tenho a convicção de fé, mas eu preciso dos recursos. Aí parceria é fundamental. O norte do Brasil é quase a metade do território do Brasil, né? São mais de 42%. Então a nossa grande dificuldade, Sara, é a distância. E as cidades são distantes umas das outras. Mas o que eu, como bispo, percebo no povo metodista, da Rema, no coração dos missionários e missionárias, é o fogo do Espírito, o fogo pela missão, o entusiasmo, a esperança do Evangelho que está no coração deles de levar a oração, o abraço, o Evangelho da esperança para a cidade, para os 6 estados da Amazônia. Claro que todas as pessoas têm dificuldades, tem. Você tem, eu também tenho, a região tem, as regiões têm. Mas sem sombra de dúvida, o Nordeste ainda é a região com menor renda per capita do país. E isso para nós torna as situações ainda mais difíceis. Torna a questão financeira, econômica mais difícil ainda. Toda a igreja, no sul, no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste, existe para a missão. Assim como alguém disse, a igreja existe para a missão, assim como a vela existe para ser queimada. Eu louvo a Deus porque o povo de Deus tem sido fiel, pelo menos a grande maioria do povo de Deus metodista tem sido fiel com essa oferta. A oferta da igreja metodista, a oferta missionária que vem de todas as regiões eclesiásticas, ela dá condições, ela capacita o missionário, a missionária, aquela comunidade metodista lá no norte, para que a gente leve o Evangelho e a esperança para a cidade e que a gente tenha um olhar de missão para a cidade. Em 2020, a campanha nacional da oferta missionária terá início no dia 17 de maio e permanecerá ativa até dia 31 de outubro. Esse ano, temos o desafio de adaptar a campanha para a realidade do distanciamento social na maioria das cidades. Mas sabemos que juntos e juntas conseguiremos alcançar a expectativa nacional de R$840 mil para investir na missão que acontece no norte e nordeste do Brasil. Você pode doar pelo nosso site, pelo nosso aplicativo ou via transferência bancária. Sua oração, sua doação, uma igreja. Então, na oferta missionária nacional, nós estamos dando um tremendo testemunho de unidade. Nós aqui somos uma igreja, com a igreja no Nordeste
e no norte. Bênção demais. Oração, doação e unidade. Em 2020, na região missionária da Amazônia, a sua oferta vai ajudar a consolidação de Machadinho do Oeste e da Igreja Metodista de PVH em Porto Velho, no estado de Rondônia, o Barco Hospital, em Manaus, no estado do Amazonas, e os trabalhos nas igrejas metodistas de Paragominas, Parauapebas e Salinópolis, no Pará. Então, quando se fala na oferta missionária nacional, para nós é um presente, porque ela tem ajudado a expansão do Evangelho naquele lugar, tem ajudado a consolidar o trabalho metodista na região norte. Eu, como pastor, fui beneficiado quando pastor de uma igreja no interior de Rondônia, com uma oferta missionária nacional, que é a cidade de Jaru, né? Uma igreja de Jaru. E essa oferta missionária nacional, ela mudou a história dessa igreja. E no Nordeste, a sua oferta vai ser investida a partir da Igreja Metodista Central de Teresina, no Piauí, e atenderá a missão em todo o campo missionário, que agrega os estados do Ceará e Maranhão. Teresina para nós é um centro em que a expansão é intensa por meio de discipulado, por meio de uma igreja muito comprometida. Então a gente tem um potencial, tem recursos humanos muito interessantes, dispostos a trabalhar, né, dispostos a estar ali dando a sua vida, como já tem sido feito durante todo esse período, né, de constituição da REME, da região missionária no Nordeste. Então quando chega uma ajuda, né, que ela vai contribuir para a estruturação desse trabalho, aí cai como uma luva mesmo, é uma mão estendida, né? Realmente é uma mão estendida e a gente começa a ver possibilidades disso. Acesse o site e veja para onde foi a sua oferta missionária em 2019, materiais de apoio disponíveis para promover a oferta e vídeos para a sua região e igreja local se mobilizarem. Acesse agora ofertamissionaria.metodista.org.br. E todos nós fazemos parte de uma comunidade, de uma igreja. Então que a Igreja Metodista possa se engajar e abraçar essa campanha, porque Deus está nesse projeto. Reserve seu recurso, reserve sua oferta, vá reservando durante o ano, durante o tempo, a sua oferta, para que você possa dedicá-la ao Senhor num dia tão especial como esse. O Senhor Jesus disse, né, que é melhor era dar do que receber. E é verdade. Quando a gente oferta, a gente sente que a multiplicação que acontece a partir dessa oferta enche o nosso coração. Deus é bom. Sua oração, sua doação, uma igreja.